Meus irmãos, como já tenho dito algumas vezes, nós iremos ainda celebrar por 50 dias a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Páscoa de Jesus, a sua ressurreição, não foi uma coisa importante somente para Jesus, mas é um evento, um acontecimento, um marco da história do mundo. Na verdade, é o acontecimento mais importante da história do mundo. O fato de Deus ter se feito carne, se feito pessoa, e de Deus ter morrido e vencido a morte, ressuscitado dos mortos. E de forma muito bonita, São Lucas, citando aquilo que Pedro fala de pé no dia de Pentecostes, diz para nós, na primeira leitura de hoje, ele conta quem foi Jesus e o que aconteceu com o Senhor. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto, vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Lá no finalzinho continua ainda São Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, citando São Pedro. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Isso aqui, meus irmãos, é o centro da nossa fé católica. Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e disto o quê? Do fato de um homem ter vivido e voltado a viver, todos nós que somos cristãos, somos testemunhas. E o que é ser testemunha? É alguém que acredita tanto num fato, acredita tanto no acontecimento, ao ponto de querer dar a sua vida por isto. Ser testemunha é ser mártir de uma causa, de uma pessoa, no nosso caso, de alguém, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Jesus deve ter um lugar muito especial no nosso coração. E por ela, e para testemunhar a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, a sua ressurreição, nós deveríamos viver e morrer. Partindo disso, portanto, vamos tentar entender melhor um pouco o que acontece nesse episódio do Evangelho de hoje. Muito conhecido esse trecho das Escrituras, a passagem dos discípulos de Emaús. O que está acontecendo aqui? Esses dois homens haviam convivido com Jesus, como nós escutamos na primeira leitura, visto Jesus, ouvido Jesus, testemunhado milagres que Jesus realizou. Mas Jesus tinha morrido e eles estavam voltando para o seu povoado, para Emaús, o lugar onde eles viviam. E iam tristes, porque eles tinham depositado toda a sua esperança no Senhor, mas se sentiam decepcionados, como que traídos. Ele morreu. Bom, iam tristes, fazendo esse longo caminho até sua casa. No meio do caminho, eles se encontram com alguém que os interpela, que pergunta para eles: o que está acontecendo? Por que vocês estão meio borocochô, meio cabisbaixo? Isso era Jesus, que se encontrava com eles. E eles, como eu disse e repito, conheciam Jesus, mas não eram capazes de reconhecê-lo. Por quê? Porque estavam, diz a Escritura, como que cegos, na cegueira do seu pecado, na cegueira da sua angústia, na cegueira da sua desesperança. Não reconheciam Jesus, ainda que tivessem o conhecido. E começam a contar para Jesus tudo aquilo que tinha acontecido. Mas você é o único por aqui que não sabe o que aconteceu. E começam a contar para Jesus a história de Jesus. Como passou um homem no nosso meio chamado Jesus, que era um homem prodigioso em palavras e obras. Nós achávamos que ele era o profeta, mas os nossos chefes o pegaram, o condenaram, o mataram. E contam mais. Eles até diziam assim: algumas das nossas mulheres
foram até o túmulo, passados 3 dias da sua morte, no domingo, para poder terminar de embalsamar o corpo, porque não tinha dado tempo na sexta-feira, uma vez que já estava tarde, e ia entrar o sábado, que era o dia do descanso, que ninguém podia trabalhar. Essas mulheres disseram para nós que viram anjos, e esses anjos disseram para elas que ele não estava lá no túmulo porque ele tinha ressuscitado. E eles dizem mais: 2 dos nossos, Pedro e o discípulo amado, foram até lá o túmulo e viram tudo como as mulheres disseram. Só que eles terminam dizendo assim: a ele, porém, ninguém o viu. Esses homens, meus irmãos, eles queriam que Jesus fizesse acontecer na vida deles aquilo que eles queriam, do jeito que eles queriam, na hora que eles queriam. Reparem, eles viram Jesus, ouviram Jesus, testemunharam os milagres de Jesus, se encontraram com as mulheres que viram os anjos anunciando a sua ressurreição, mas para eles não era suficiente. Eles queriam do jeito deles. Ele, porém, ninguém o viu. Ou seja, do jeito que eu queria que acontecesse, não aconteceu. Por isso eu não acredito. Por isso nós estamos tristes. Por isso nós voltamos para a vida velha. Nós voltamos para Emaús. Vamos cuidar de outras coisas. Porque eu queria que Jesus tivesse feito do meu jeito, ao meu modo, no meu tempo. Eu queria ter visto ele ressuscitado e não vi. Então eu não vou acreditar na palavra dessas mulheres, nem no testemunho desses anjos, nem no que os apóstolos viram lá do túmulo vazio. Porque se não for do meu jeito, ao meu modo, eu não creio, eu não acredito. Isso aqui, meus irmãos, é um retrato da vida espiritual de muitos católicos. Muitos católicos que até frequentam a igreja, que até rezam, mas que não querem adequar, moldar as suas vidas à vida de Deus. Mas querem que Deus os sirva. Sirva ao seu querer, ao seu modo, do seu jeito. Que Deus me dê aquela bênção que eu quero, na hora que eu peço, do jeito que eu peço. Muitos católicos se comportam como esses homens, que têm tantos sinais da glória de Deus, mas que estão cegos, com o coração enrijecido, endurecido, feito pedra, e que nada cola, nada se une, porque orgulhosos, eles só querem se for do jeito deles. E nós muitas vezes somos assim. Nós queremos a religião do nosso modo, a nossa medida, do nosso jeito. E quando não é, nós dizemos que está ultrapassado, que ficou para trás, que não é mais assim, que os tempos são outros. Eu não vou aceitar isso. A igreja é retrógrada, é atrasada. E ainda que Deus se manifeste a nós, e ainda que Deus fale conosco, como falou com esses homens, como apareceu para esses homens, nós permanecemos cegos. Repito, na cegueira do pecado, do coração fechado, do orgulho, da prepotência diante do Todo-Poderoso. Não, eu me fecho para Deus, eu me fecho para a sua vontade, eu me fecho para a sua bênção, para a sua graça, porque não é do jeito que eu quero. E se não for do jeito que eu quero, eu não aceito. Tem que ser do meu modo. A ele, porém, ninguém o viu. Vejam que coisa ridícula. Eles contam a história todinha, eles veem acontecendo tudo diante dos olhos deles. Faltou uma coisa, então não presta, então eu não quero, então eu vou voltar para a vida velha. E nós, meus irmãos, quantas vezes nos comportamos assim com Deus? Eu quero do meu jeito. E aí, no meio desse caminho, eles se encontram com Jesus. E depois que eles contam essa história toda para o Senhor, Jesus redargue. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Jesus às vezes é duro, não é? Como sois sem inteligência. Me digam vocês, o que é uma pessoa sem inteligência?
Jesus está dizendo para eles assim: mas vocês são burros. Não é não ser inteligente de quem é burro, não? É. E lesados, sem inteligência e lentos. Porque eu falei para vocês, ele não disse isso não, tá certo? Mas eu acho que ele pensou. Eu falei para vocês, eu disse, destruí esse templo, em 3 dias reconstruirei. É preciso que o Filho do Homem sofra. Não lhe será dado nenhum outro sinal, senão o sinal de Jonas. E o que é que Jesus faz? Começa a contar de novo tudo aquilo que ele já tinha falado enquanto estava vivo, antes de morrer e ressuscitar. Ele repete. E começa a explicar como tudo da Escritura, das profecias, falava dele. Apresentar de novo para aqueles homens a fé. Porque eles estavam cegos. E Jesus é a luz que quer tirar as escamas dos olhos deles. Então Jesus vai explicando como é que as coisas tinham que acontecer. Ao chegar no povoado, final da viagem dos homens, Jesus finge que vai continuar a viagem. E eles dizem uma frase que é muito bonita. Se eu não me engano era o brasão, o lema do papado o lema de ordenação de bispo de João Paulo II, se eu não me engano. Fica conosco, Senhor. Porque já é tarde, a noite vai chegando. Vem para a nossa casa. Não continue a sua viagem, não. Venha para a segurança da nossa casa. Esse tema é muito caro para mim. E várias vezes eu já preguei para a nossa comunidade sobre o uso da nossa liberdade. Esses homens chamam Jesus para entrar nas suas casas. E Jesus atende ao chamado, atende ao pedido e entra na casa deles. Porque Jesus, meus irmãos, só entra no nosso coração, só entra na nossa casa, só entra na nossa família se nós convidarmos. Jesus, ele mesmo diz, não é como o assaltante que vai à noite, pula a cerca, arromba a porta e entra. Não, ele é o dono do redil, o pastor das ovelhas. Ele entra pela porta da frente. O livro do Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei e cearei, eu contigo e tu comigo. Jesus respeita a nossa liberdade. Se nós não chamarmos Jesus para entrar na nossa vida, Ele não vai invadi-la como um ladrão e um assaltante. Ele vai nos respeitar. Agora, uma vez que esses homens chamam Jesus para entrar nas suas vidas, o que acontece? Jesus entra na casa deles e eles vão cear, vão jantar, vão comer, estavam com fome. O que seria normal? O dono da casa, o chefe da família, pronunciar a bênção sobre os alimentos. Mas não é isso que acontece. Quando eles entram, quando eles chegam, Jesus toma o lugar do dono da casa, toma o pão, pronuncia a bênção e o parte. Jesus, meus irmãos, ou entra na nossa vida, no nosso coração, nas nossas famílias, para ocupar um lugar central, para ser de fato o nosso Senhor, ou Ele não aceita entrar. Ele não aceita entrar para ocupar o segundo lugar. Ele quer entrar para ser o tudo de nossas vidas, como entrou na vida desses homens. E o que maravilhosamente acontece naquela noite? Depois que Jesus parte o pão, a cegueira daqueles homens cessa, como que escamas caem dos seus olhos, e eles reconhecem: é o Senhor, é Jesus que caminhava conosco, que nos explicava as Escrituras e que partiu o pão para nós. E um diz para o outro assim: não ardia o nosso coração, quando pelo caminho Ele nos falava, nos explicava as Escrituras e partia o pão para nós? Não ardia o nosso coração? Meus irmãos, comparativamente, metaforicamente, como um poema, esse trecho de São Lucas é visto por alguns autores espirituais como uma narrativa do que é a Santa Missa. O que é a Santa Missa, meus irmãos? A leitura dos livros das Escrituras, a explicação, como agora tento fazer, muito pior que Jesus com certeza fazia para aqueles homens, e depois a bênção e fração do pão. Poeticamente acontece aqui, nesse texto, o que acontece em cada missa:
leitura das Escrituras, explicação, bênção e fração do pão. E o que acontece no coração daqueles homens, enquanto, me permitam aqui esticar um pouco a meditação, enquanto a missa era celebrada, o seu coração arde. Arde. O que é isso, meus irmãos? O coração arder é fazer uma experiência do amor, da misericórdia, da força, da graça de Deus em nossas vidas, encarnada em nossas vidas. E eu pergunto a você que me escuta, alguma vez, durante uma missa, o seu coração já ardeu? Você já experimentou na sua carne, na sua alma, no mais profundo do seu ser, esse Deus, esse amor, essa vida, essa vitória? Ou você vem para a missa como um costume, como uma obrigação, como qualquer outra coisa? Porque essa experiência é fundamental para a nossa vida de fé, para a nossa conversão, para que nós dilatemos o nosso coração em amor a Deus. É preciso que o nosso coração arda cada vez que escutamos essas palavras que Deus nos fala. É preciso que o nosso coração arda cada vez que Ele renova a sua entrega, o seu sacrifício, abençoando e partindo o pão, dando a sua vida por nós no altar, no sacrifício do pão e do vinho. E se você agora está pensando, não, isso nunca aconteceu comigo. Por que será que isso nunca aconteceu com você? Será que o seu coração, será que os seus olhos não estão cegos e fechados, como estavam os desses homens? Será que você não busca a Deus, como esses homens buscavam a Jesus? É preciso que nós nos convertamos, meus irmãos, a Deus, a sua vontade, ao seu amor, a sua palavra. É preciso que nós escolhamos a Ele, preterindo, ou seja, colocando-nos em segundo lugar. Ele em primeiro, Ele antes, Ele acima. Muitas vezes nós não fazemos a experiência da fé, a experiência de Deus, não é porque Deus não tem poder, não. É porque nós estamos cegos pela nossa vontade. É porque Deus não me dá o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. É porque Deus não me obedece, porque eu sei o que é melhor para mim. Mas Ele não faz acontecer. Porque muitas vezes nós vamos rezar, nós nos aproximamos de Deus com esse espírito desses homens aqui. Nós até conhecemos a história de Jesus. E vejam como eles contam toda a história bem direitinho. E terminam dizendo, mas a Ele ninguém viu. Não foi do meu jeito. Eu não recebi o que eu queria. Então não serve. Meus irmãos, é preciso que em cada celebração da Santa Missa o nosso coração arda de amor, que nós renovemos a nossa consagração batismal a Deus nosso Senhor. É preciso que a nossa vida mude. É preciso que nós abandonemos os costumes velhos, os vícios, os pecados, e tenhamos uma vida ressuscitada, vitoriosa, gloriosa, na glória de Jesus, na vitória de Jesus, na ressurreição de Jesus, e não na minha e não do meu jeito. Nós somos tão egoístas que até com Deus nós queremos que Ele se molde ao meu jeito. Isso não é ter fé, meus irmãos. Isso não é conhecer e amar a Jesus. Não é. É o jeito dEle. Como é que Ele quer agir. E nós, de forma até um pouco dura, escutamos isso na segunda leitura. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Muitas vezes nós buscamos, nós pedimos, nós rezamos e vamos ao encontro de Deus querendo essas coisas fúteis, querendo o ouro e a prata, querendo o que é perecível, o que passa, o que o ladrão pode roubar, o que o tempo pode destruir, o que a traça pode corroer. Ele quer nos dar o sangue precioso do seu Filho, que foi derramado por mim e por ti como de um cordeiro sem mancha. E tu e eu queremos o quê? O ouro e a prata, a futilidade, o que é perecível.
Ele quer nos dar o céu, nós queremos o conforto. É por isso, meus irmãos, que naquele mesmo instante, quando esses dois homens, esses discípulos de Emaús, fizeram experiência com Jesus ressuscitado, diz São Lucas, que naquele mesmo instante, eles voltaram para Jerusalém. Eles que estavam indo embora de Jerusalém para Emaús, fazem o caminho de volta. E o que é que tem em Jerusalém? A igreja reunida, os 11 com os outros. É na igreja, meus irmãos, que nós fazemos a experiência fundamental de fé. Ninguém é cristão sozinho. Como foi que você descobriu que Jesus existia? Foi sozinho. A Bíblia caiu do céu no seu colo e você leu. Alguém precisou lhe apresentar Jesus. Quem lhe apresentou Jesus? A igreja, os membros da igreja. Quem conservou as Sagradas Escrituras? A igreja. Quem escreveu o Novo Testamento? A igreja. A igreja, meus irmãos, é fundamental para a nossa experiência com Deus. Porque se não houvesse igreja, você não ia descobrir sozinho Jesus, a história de Jesus. É por isso que esses homens voltam para Jerusalém. Por quê? Porque eles agora vão viver uma experiência única, como igreja, como comunidade de fé, unidos para o céu. Só que Jerusalém não representa só isso. Outra coisa tinha acontecido também em Jerusalém: a perseguição, a morte, a dor, o sangue derramado. E aqueles homens que voltavam tristes, agora têm coragem, agora têm esperança, agora têm disposição de, se for necessário, dar a sua própria vida por aquele que ressuscitou. Aqueles homens que queriam que as coisas fossem feitas do jeito deles, agora libertos do seu egoísmo, estão dispostos a fazer as coisas do jeito de Jesus. Meus irmãos, peçamos a Deus nosso Senhor nessa Santa Missa hoje, que o nosso coração arda, que o nosso coração queime, que a nossa alma se inflame de amor por Ele, que nós sejamos capazes de trocar o nosso desamor, a nossa preguiça, a nossa inveja, a nossa infidelidade, o nosso egoísmo, a nossa fofoca, a nossa avareza, a nossa ganância, por Ele. Que nós sejamos capazes de trocar o que é fútil, o ouro e a prata, o que é perecível, pelo seu sangue derramado. E o que isso quer representar, nós não sabemos. O que nós sabemos é que valerá a pena trocar tudo por Ele, dar tudo para Ele, não guardar nada para nós. Hoje, meus irmãos, não deixemos para amanhã, não deixemos para depois. Peçamos a Deus: dá-me hoje, Senhor, o primeiro dia da minha conversão sincera. Dá-me hoje, Senhor, esta graça de ter o meu coração ardendo. Tira dos meus olhos as escamas do pecado. Abre para mim, Senhor, uma nova via, um novo caminho. Peçamos a Deus, meus irmãos, a nossa conversão, a conversão do nosso coração, uma vida nova, restaurada pelo seu sangue. Sejamos capazes, de verdade, de trocar o que é perecível, fútil, de trocar o ouro e a prata pelo sangue, pelo seu sangue derramado, porque não há nada nesse mundo que tenha tanto valor como o sangue de Jesus, porque tudo passará, todo o ouro desse mundo vai passar, mas a sua palavra, Ele mesmo, permanecerá para sempre. E nós, meus irmãos, de que lado estaremos? Do lado do que é passageiro, do lado do que é perecível, ou estaremos unidos a Deus, na alegria e no sofrimento, ao seu sangue derramado na cruz? Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.